Fala pessoal, mais um almoço com o TF no ar, nosso segundo conteúdo neste sabadão. Valeu aí a galera que mandou recados bacanas pra mim aqui no nosso giro de notícias. Tá dando aqui, acho que minha voz tá um pouquinho falhada, mas acho que a gente consegue gravar aqui os nossos vídeos. Nesse horário do almoço, quero falar um pouquinho sobre Luiz Castro e seu temperamento muito sincero. Eu acho que é um ponto pra gente conversar aqui, porque tem muito de cultura, é muito do jeito português, e isso a gente vê em outros técnicos lusitanos aqui no nosso país, mas isso tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. Quero conversar sobre este tema com vocês que estão aqui no nosso canal do TF, mas esse nosso vídeo está em nome de 1xBet. Se você gosta de fazer aquela fezinha marota, moleque, serelepe, no 1xBet é seu lugar. O link para você fazer o cadastro está aqui no primeiro comentário. Você vai usar o código canal do TF, vai ganhar o dobro daquilo que depositar inicialmente. Eu tenho certeza que vai curtir bastante. E claro, cada depósito, cada cadastro, vocês ajudam esse careca que vos fala. Entre aqui no nosso link, aqui na descrição. Ontem no CT Lunier, Luiz Castro falou isso daqui. Roda aí. Acho que é para ser campeão, como as equipas estão para ser campeões, ganham quase sempre, não é? Nós estamos a tentar construir uma coisa para um dia ser isso, um dia perto para sermos isso. Embora eu sinta que muitas vezes a exigência é ganharmos sempre e a nossa exigência é ganhar sempre, mas o certo é que não estamos, temos algumas dificuldades para que isso aconteça, ou ganhar sempre. Mas sim, está difícil, está difícil. Se vai para jogos com menos 8, 9 jogadores do plantel, é difícil para nós e para qualquer equipa. Não é só para nós, mas para aqueles que querem ser campeões, também é difícil para eles. Vamos ver se recuperamos alguns até o próximo jogo. Nessa frase dele, eu não vi nada demais. Ele colocou que realmente você tem uma exigência. Eu acho que o Botafogo, por ser um clube grande, o torcedor cobra resultados, a gente quer vitórias, a gente não aceita derrotas, ainda mais como aconteceu na última quinta-feira contra o América Mineiro. Esse é um grande ponto a respeito do nosso técnico. Essa frase dele, pra mim, é uma frase normal, acho que não gera nenhum tipo de repercussão. No meu ponto de vista, o que não pode acontecer é o que o Castro falou já 2 vezes em entrevistas coletivas espaçadas. Há um tempo que o Botafogo tinha muitos jogadores de Série B e depois, até mesmo eu estava nessa coletiva e fiz uma questão para ele se ele também não tinha um desconhecimento do futebol brasileiro, e ele respondeu que não. E também, nesse último jogo, ele falou que o Botafogo entrou em campo com vários jogadores da Série B. Esse tipo de declaração, não é internamente, ela não pega bem. Ponto pacífico aí. Aí você vai falar, pô, Tef, mas só que tem que realmente, muitos jogadores eram de Série B. O elenco é fraco, o elenco tem as suas limitações. Perfeito, você pode falar e eu posso falar isso. Isso pode virar tema de debate em programa esportivo, isso pode ser matéria, mas um técnico não pode dizer isso publicamente. O Castro não fala isso para querer menosprezar os seus jogadores, ele não fala isso para querer que os seus jogadores sintam-se diminuídos. Não, de maneira alguma. Isso acaba sendo algo referente à cultura portuguesa, a maneira que ele lida com o mundo, com as coisas. A gente vê alguns outros técnicos portugueses sendo bem sinceros. O Abel Ferreira, que é o grande técnico português, eu acho, da história do futebol brasileiro, ele mostra isso diretamente, que nas suas entrevistas coletivas, ele ganhando ou perdendo, ele sempre tá falando alguma coisa mais pesada, tá criticando alguém, tá dando uma pancada em alguém. O técnico português, ele tem isso em relação à sua filosofia de trabalho, à sua filosofia de vida, à maneira de ser. E o Castro, ele também não foge disso. É um profissional já experiente, com larga escala no futebol mundial, já passou por vários continentes, e você vê, pegando as entrevistas passadas dele, que essa maneira dele se expressar, sendo um pouco mais incisivo em algumas falas, isso já é comum em sua carreira. Tempão de vídeo, vocês ainda não deixaram like? Que isso, deixa um like. Se você não for inscrito, inscreva-se. Compartilhe. Dê uma moral pra esse careca que vos fala. 3 vídeos ao dia. Custa deixar um likezinho aqui? Poxa. É de graça, like é de graça, inscrição é de graça. Pô, eu sei que você não é inscrito no canal. Tô olhando para o teu olho aqui, inscreva-se. Há uma semana ele concedeu uma entrevista lá no CT Lunier falando do gramado, parece um estacionamento. Um técnico brasileiro, ele sabe contemporizar. Dificilmente você vai ver um treinador nascido aqui no nosso país chegando em uma entrevista e batendo de frente. O Henderson chegou a fazer isso no começo do ano, reclamando de reforços. E a minha postura foi a mesma que eu tive com o Luiz Castro na última coletiva. Eu acho que você
não tem que pedir reforços, você não tem que questionar jogadores publicamente. Um chefe não pode questionar ninguém publicamente. Um chefe não pode falar dos seus comandados publicamente. Ponto um é esse. E quando você tem uma postura como essa, de criticar, de falar, de tentar ser um pouco mais incisivo, isso pode pegar internamente. Pode dar uma impressão mais negativa para os jogadores. Ele tem essa postura de, quando indagado, responder. Já bateu boca com jornalistas na coletiva, já respondeu truncado, já deu diretas muitas das vezes. O Castro é assim, não vai mudar. Ele vai continuar falando aquilo que tem na cabeça. Como ontem, coloquei aqui no começo do nosso vídeo, ele falou no CT Lunier. Ele tem essa maneira de ser. Não é diferente, não tá fazendo um personagem, não tá criando um personagem mais raivoso, mais sincerão, porque tá em fase ruim, não. Se Deus quiser, daqui a pouco o Botafogo engrena 5, 6 vitórias. Se chegar numa entrevista coletiva, alguém colocar alguma questão que ele não goste, ele vai comentar de uma maneira mais incisiva. Caso, relembro, uma das vitórias do Botafogo no Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, contra o Fortaleza, ele foi questionado a respeito dos técnicos portugueses, Paulo Souza e Jorge Jesus. Ele deu no meio do jornalista. Então, é uma cultura, é uma maneira de ser do técnico botafoguense. Não adianta a gente querer que ele mude. Não vai mudar. Não adianta, não vai mudar. Ele vai continuar sendo bem incisivo. Aí, entra no caso do diretor de futebol, o Mazuco. O Mazuco tem que ver o que está acontecendo. E sempre que houver esse tipo de ação do técnico, de às vezes passar do ponto em uma entrevista coletiva e expor o elenco, é chamar os líderes do grupo, o técnico, sentarem em uma salinha e tentarem resolver isso internamente, caso haja algum tipo de ruído dentro do nosso plantel. É esse que é o grande ponto. Castro não vai mudar, basta a gente entender o que ele fala, porque ele vai falar, vai continuar falando. Quando perder, vai ficar pé da vida e vai falar algumas coisas a mais. Quando ganhar, pode falar algumas coisas a mais, porém isso é cultural. Quem já conviveu com portugueses sabe que eles são assim. Eles são bem firmes nas declarações. Eles são mais fortes naquilo que eles falam. É normal deles, é normal da cultura portuguesa. E a gente tem que respeitar culturalmente todos os cidadãos do mundo. E o Castro, ele não foge disso. Para encerrar, as meninas botafoguenses venceram mais um jogo pelo Campeonato Brasileiro da Série A2. No último lance, a Kellen marcou o gol da vitória do Botafogo e o Glorioso venceu por 1-0 a equipe do Bahia. O próximo adversário do Botafogo novamente será a equipe do Bahia, dessa vez lá em Salvador. As Gloriosas são as líderes do grupo. Vejam aí o gol da Kellen com as imagens da Eleven TV. Parabéns para as Gloriosas, hein? Lá vem o Botafogo mais uma vez, trabalhando o caminho. Cruzamento, veio o Botafogo! Valeu, deixe seu like, inscreva-se, compartilhe e mande esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. É muito importante que outras pessoas conheçam o canal do TF. Mais tarde estarei de volta com o nosso Noite Alvinegra. Obrigado pelo seu carinho, mais 2 conteúdos aqui pra vocês assistirem. Então, tranquilões em casa aí, assistam o vídeo aí, dê essa moral pra esse careca. Valeu!